Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, é uma alegria estar aqui nessa manhã, poder transmitir uma breve palavra para os amados irmãos. Quero convidá-los para que abrem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 29. Gênesis 29. Vamos ler o verso 31. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre, ou seu ventre, porém Raquel era estéril. Amém? Pode sentar na presença do Senhor. Meus queridos, uma das coisas maravilhosas que nós encontramos na Bíblia, e quão ela é cheia de mistério, de pessoas reais, e que nos traz grandes ensinamentos. Sobre essa mulher, pouca gente ouve pregar, mas essa mulher possui um exemplo para nós. E ela traz para nós uma simbologia que ninguém um dia talvez percebeu. E nós hoje vamos falar dessa mulher negligenciada, esposa do patriarca Jacó, viveu aproximadamente 4.000 anos atrás. E essa mulher nos ensina algo para a nossa vida nessa manhã. Lia é o relato de uma vida fascinante. Lia é o relato do desprezo, do abandono. Lia ou Leia, né? Muito diz Léa, outro diz tradução Leia, outro diz Lia, mas é a mesma, Leia. Né? Minha Bíblia diz Leia. Não se acha relacionada o seu problema, mas ela não tinha nenhuma beleza, não existia na vida dela nenhuma formosura. Eu descobri que alguns diziam que ela era vesga, outro dizia que ela tinha os olhos, baixos, outros diziam que ela tinha os olhos azuis, e por isso ela era diferente da maioria das mulheres. Mas essa mulher, ela traz um sonho. Essa mulher, ela tem, como todos nós temos, desejos e sonhos. Nós temos aspirações que é parte do ser humano. Sonhar. Quem não sonha não tem futuro. Quem não sonha é uma pessoa que não tem expressão de vida. Eu sei que todos que estão aqui é fruto de sonhos. Nós sonhamos com tantas coisas. E essa mulher, ela vivia debaixo da sombra de Raquel. Porque a sua irmã possuía toda a beleza, toda a formosura. Era uma moça desejável, era uma moça bonita. Porém, Lia ou Leia, ela não possuía essa formosura. E essa mulher, ela conviveu com 4 relacionamentos. Primeiro relacionamento que ela viveu foi o relacionamento com seu pai. Um pai ausente, um pai que só pensava em bens materiais, um usurpador, um enganador, um trambiqueiro, na verdade, era o seu pai, e ela convivia com esse relacionamento. Segundo relacionamento de Léia era com seu marido. O marido que não a amava, o marido que não a procurava, o marido que não a desejava, o marido que não colocava sobre ela o seu olhar.
Terceiro relacionamento de Léia com a sua irmã. Ela vivia debaixo da sombra de Raquel, porque Raquel era bonita. E ela tinha que conviver com as zombarias, ela tinha que conviver com as piadinhas da época, por causa da sua feiura. Então Léia era uma mulher que não era amada. E o quarto relacionamento que Léia possuía, ou Léia teve, era o relacionamento com Deus. E é sobre esse relacionamento com Deus que eu quero falar nessa manhã. O relacionamento com Deus. Observa que a Bíblia diz no verso 31, entrou também Raquel e amou também a Raquel, mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era desprezada, que Léia era aborrecida, que Léia não era vista, Deus abriu o seu ventre. Raquel, porém, era estéril. E a vida de Léia inicia no verso 32. A vida de Léia é a expressão nossa. A vida de Léia representa eu e você. Sonhos. Ela concebe o seu primeiro filho e ela coloca o nome de Rúben. Rúben quer dizer aquele que me vê, ou aquele que me atende. Olha o anseio de Léia, era procurar a atenção do seu marido. É procurar que o seu marido pelo menos olhasse para ela. É ver em seu marido uma fagulha de amor. Quantas vezes nós também temos esse relacionamento? Quantas vezes nós dizemos, ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém me observa, não tem ninguém na igreja que me vê. Parece que nós estamos vivendo no abandono. Parece que nós estamos dentro de um lugar cheio de pessoas, mas estamos só, porque ninguém nos observa. E Léia tinha esse problema. Ela queria ser vista, ela queria ser olhada, ela queria ser percebida, mas ela não conseguia. E Deus ouve a sua oração, e ela concebe e tem o seu segundo filho, e ela coloca o nome do seu filho, Simeão. Simeão significa aquele que ouve. Ela queria ser ouvida. Ela dizia, para que o meu marido me ouça, para que o meu marido pelo menos pare um pouquinho para ouvir o meu clamor, para que o meu marido pare um pouquinho para ouvir as minhas lamentações, para que o meu marido atente os seus olhos para mim. Querido, esse é o nosso anseio. Nós temos o desejo de ser ouvidos. Nós queremos ser ouvidos. Nós queremos ser vistos. Há um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. E nós queremos ser lembrados. Nós queremos que Deus nos ouve. Ouve, ó Deus, dizia o salmista Davi. O salmista Davi dizia, Senhor, atende, ouve-me o meu clamor quando eu clamo. Quanto de nós não orou assim? Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para a minha aflição. Olha para o meu desespero. Ora para a minha angústia. Senhor, ouve-me, porque não existe ninguém que possa me ouvir. Esse é o meu e o seu anseio, de ser visto, de ser ouvido. E Deus concede a ela o terceiro filho, e ela coloca o nome de Levi. Levi significa aquele que está junto, aquele que está perto. O desejo desta mulher era estar perto, porque ela era aborrecida, era desprezada. Ninguém queria ficar ao seu lado, porque a sua feiura, diz o ditado, parece que contamina as pessoas. Quando eu era jovem, meus amigos diziam, era o nosso ditado, quando você vê eu conversando com uma moça feia, por gentileza, me tira de perto, por favor. Essa era a nossa brincadeira de 16, 17 anos. E quando nós víamos
aquele colega conversando com uma menina horrível, feia, mas imediatamente a gente afastava ele, porque ninguém quer estar, e assim era o anseio desta mulher. Ela queria ser vista, ela queria ser ouvida, ela queria que alguém atentasse para a vida dela. Enquanto ela estava tentando o caminho errado, enquanto ela estava tentando procurar em alguém para ser vista, enquanto ela estava procurando o seu recurso nas pessoas, então Deus abre pela 4ª vez o seu ventre, e ela gera uma criança, e coloque o nome dela de Judá. Aleluia. Então a vida de Leia se muda através do 4º filho, e o nome Judá significa louvor. No verso 35 diz: e concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez eu louvarei ao Senhor. Ela nos dá o segredo da vitória. O salmista Davi diz no Salmo 109, o verso 1: ó Deus, do meu louvor não te cales, Senhor. No Salmo 111, verso 1, ele diz: louvai ao Senhor, eu louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Verso 5 ele diz: eu louvarei ao Senhor. Salmo 106 ele diz: eu louvarei ao Senhor. O segredo da vitória é chamar a atenção de Deus. Enquanto ela estava tentando chamar a atenção das pessoas, Deus estava sendo desprezado. Mas quando ela olha para Deus, quando ela vê Deus, quando ela tributa a Deus o louvor, então ela diz: esta vez eu vou tomar uma decisão diferente. Desta vez eu vou parar de chamar a atenção dos outros, mas agora eu vou chamar a atenção de Deus. Eu louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou seus filhos. Há um hino que diz: em vez de reclamar, como é que diz? Comece a louvar. Quantas batalhas são ganhas é através do louvor. O louvor move o coração de Deus. O louvor despedaça o coração de Deus. Você quer que alguém olhe para você? Não se preocupe, mas se preocupe que Deus olha para você. Eis aí o meu filho amado, eu falo com ele face a face. Deus sempre está procurando alguém que esteja na brecha para se relacionar, e ela diz: o meu louvor, a minha graça é de Deus. Você sabia que quando Jacó morreu, se você abrir a sua Bíblia no capítulo de Gênesis, você vai ver algo tremendo. Você sabia que Jacó não foi sepultado na sepultura de Raquel? Você sabia que Jacó, 49 de Gênesis, verso 31, ele diz: ali sepultaram Abraão, e ali sepultaram a Sara, sua mulher. Ele estava dando ordem do seu sepultamento, pastores. Ele estava dizendo onde ele queria ser sepultado, e com quem ele queria ser sepultado. E aí ele diz ali: sepultaram também Isaque, e sepultaram também ali Rebeca, a sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. E ele dizia: me sepulta junto daquela que eu sempre desprezei. Me coloca junto pela eternidade, junto daquela que eu nunca olhei. Me sepulte junto daquela que eu nunca ouvi. Me sepulte do lado daquela que eu nunca atendi.
Me sepulte do lado daquela que eu sempre desprezei. Se você olhar 35 e 18 do livro de Gênesis, você vai ver aonde é que Raquel, assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efrata. Mas a desprezada, aquela que não era vista, aquela que não era olhada, aquela que não era percebida. Talvez é assim com a nossa vida, muitas vezes ninguém nos olha, mas não se preocupe com o que os outros estão olhando para você. Se preocupe nessa manhã quem é que está olhando para você. Procure agradar aquele que te ouve. Como nós ouvimos o testemunho, nesta manhã é Ele que nos ouve, queridos. Nós vamos buscar recurso em tantas pessoas e as portas não se abrem, mas nós, quando dobramos os nossos joelhos, quando nós nos humilhamos perante Ele, quando nós dobramos diante dEle, dizemos: Senhor, a minha alma te louva, o meu espírito te engrandece. Deus se curva diante de você e diz: antes que Ele clame, antes que Ele comece a falar e a louvar, eu já ouvi a sua oração. Quem era Leia? Leia é 53 do livro de Isaías. Leia é Jesus Cristo, a mãe de Jesus, podemos dizer. Leia simboliza o desprezado. A palavra do Senhor diz em Isaías 53, quem acreditou? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura. Olhando nós para ele, ali estava Leia, não existia nada nele que nós desejássemos. Minha tradução diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos. Por causa da feiura, por causa do desprezo de Leia, os piores serviços era ela que fazia. Os piores serviços de casa era de Leia. Enquanto ela era desprezada, Deus estava atendendo a vida daquela mulher. Ele diz: desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e ele era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Leia entrou para a linhagem de Jesus. Jesus veio da linhagem de Judá, o meu louvor. Desprezada, mas não foi rejeitada por Deus. Assim somos nós, assim é você. Mas eu quero dizer nessa manhã, tem alguém que não te despreza. Tem alguém que olha para você na hora da aflição. Tem alguém que, quando você fecha a porta do seu quarto e resolve falar com ele, ele diz: estou ao teu lado, meu filho. Talvez você está aqui desprezado, ninguém me viu, ninguém me vê, ninguém me foi no hospital, ninguém foi na minha casa. Estava visitando ontem, ungindo vários cancerosos. E o irmão dizia: pastor, agora eu vejo o amor da igreja. Diz: por quê? Ninguém vem me ver. Eu disse: pois é, meu filho, quantos você foram ver? Quantas pessoas morreram precisando de uma visita sua e você nunca foi? A pessoa disse: pastor, o senhor nunca foi na minha casa. Estava doente, o senhor não foi visitar. Eu disse: pois é, fiquei 2 vezes hospitalizado, você também nunca foi me ver. Então as pessoas querem ser vistas.
A pessoa quer ser enxergada. Meu querido irmão, mas tem um que não nos abandona, tem um que não nos deixa. E se você olhar, Leia teve 7 filhos. Leia teve 7 filhos. Interessante que todos os filhos de Leia era algo que falava profundamente. A Bíblia diz que Raquel, Deus ouviu Raquel e abriu o seu ventre. E o primeiro filho que ela dá é de Dan. Ela é com a escrava Bila. Dan, o juiz. Depois ela tem outro filho, Naftali, aquele que luta. Querido, quantas vezes nós estamos gerando esses filhos? Deus faz justiça, Deus luta aí, acaba com ele. Quanto que nós estamos com o espírito de Raquel na nossa vida? Enquanto Raquel gerava filho através da sua serva Bila, seu nome era de afronta. Mas aí Leia pegou a sua serva Zilpa, e ela teve um filho, e colocou o nome de Gad. E ela diz que o Senhor me dê fortuna. Gad significa fortuna, prosperidade. Ela está dizendo, eu quero que o Senhor me prospere, eu quero que o Senhor me dê muita graça. E a sua serva tem outro filho, e ela coloca o nome de Azer. Azer quer dizer, agora eu sou feliz. Enquanto a outra estava colocando nome de filhos que afronta, Leia estava colocando o nome de filho que retrata para nós o seu segredo. E ela diz, agora eu sou feliz. Deus dá a Leia o seu 5º filho, legítimo, e ela coloca o nome de Isacar. Isacar significa, o meu galardão chegou. Depois ela tem uma única filha, chamada Diná, e ela coloca, eu fui julgada retamente. Quer dizer, eu entrei no tribunal da justiça de Deus, e Deus atendeu o meu clamor. Qual é o segredo da minha vitória que essa mulher nos mostra? Que essa mulher nos ensina para nós nessa manhã? Qual é o caminho mais curto de receber algo de Deus? Em vez de reclamar, em vez de querermos ser vistos, enxergados, em vez de procurar recurso e ficar sem gasolina no meio do caminho, não é assim? O nosso socorro, né, irmão? O segredo é louvar ao Senhor. E essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa manhã. Louve ao Senhor. Diga, minha alma engrandece ao meu Deus. Salmista Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Clamou esse homem, o Senhor ouviu e livrou de todos os seus temores. O segredo para nós nessa manhã, pastor presidente, essa palavra simples, esse exemplo de uma mulher desprezada, não vista, abandonada, desapercebida, mas ela entra na galeria do nascimento daquele que olha e conhece a nossa dor. Homem experimentado no trabalho, ele sabe quando você chora. Deus muitas vezes não nos conhece o que é, mas Jesus interpreta através do seu Espírito. Você diz, Deus, eu estou com dor. Deus diz, eu não sei o que é dor. Jesus disse, eu sei o que é dor, meu Pai. Senhor, eu preciso de socorro. Socorro, quer socorro? Jesus disse, eu sei o que é ser socorrido. Senhor, eu estou desprezado. Eu disse, eu não sei o que é desprezo. Mas Jesus entra diante de você e diz, meu Pai, eu sei o que é ser desprezado. Eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é não ser visto. Meu Pai, eu entendo
entendo o gemido, eu conheço a dor de cada um dele, e é por isso que ele diz: todo aquele que o Senhor me deu, jamais eu vou deixar. Querem ficar de pé, por favor? Quero encerrar aqui. Essa palavra para você. Não sei se você é visto. Um dia eu abracei o Vilela, tá? Eu gosto muito de abraçar muitos irmãos, e eu abracei. Um dia ele disse: pastor, aquele dia que o senhor me abraçou, né? Que o senhor olhou para mim e me abraçou, mudou a minha vida. Olha aí, né? Né, Vilela? Deus respondeu a ele através de uma oração. Nessa manhã, irmão, Deus quer que você louve o Senhor. Cante a Ele louvores de gratidão a Deus. Diga: Senhor, a minha alma engrandece ao meu Deus. No momento de dores, nós estávamos com um terreno ali do Campos do Iguaçu para pagar, era uma aflição. E a igreja do campus deu um cajado para nós. Só tem 2 pastores que lá ganham um cajado, o Haroldo e eu, né? E eles têm um negócio lá. Diz, quando a gente reconhece que o pastor é pastor nosso, a gente dá um cajado. E eles me deram esse cajado. E eu grudei a mão naquele cajado uma manhã e fiquei orando. E disse: Deus, o meu socorro é do Senhor. Não tem onde escapar. Quando meu filho entrou no gabinete, eu estava me derretendo. Eu não conseguia tirar a minha mão. A minha mão estava grudada naquele cajado. Tanto era o sofrimento. Mas a minha boca só dizia uma coisa: eu te louvo, Senhor, porque o Senhor dá a solução. E Deus usou uma pessoa na nossa vida. E através do louvor a resposta chegou até nós. Nessa manhã eu não sei qual é o teu pedido. Mas um recado para vocês: para de murmurar, irmão. Quando você murmura, tem um ditado, a gente entra no final da fila. Para de reclamar. Para de dizer: ninguém me vê, ninguém me ouve, ninguém quer ficar perto de mim. Para disso. Tranca-se a porta do seu quarto. E a Bíblia diz: e fala em segredo. E aquele que te ouve em segredo te atenderá. Que Deus abençoe, pastor presidente, que Deus abençoe os irmãos. Que fique essa palavra simples. O exemplo de Leia é o exemplo que nós devemos tomar. Desprezados, mas foi sepultada diante daquele que o desprezava eternamente. Que Deus abençoe a todos, pastor presidente.